Neste vídeo, eu vou mostrar algumas possibilidades do Google Earth que podem ser aplicadas ao ensino de geografia. Antes disso, é necessário conhecer alguns elementos deste programa, como pesquisar, lugares, camadas e algumas ferramentas. Em lugares, é possível identificar o ponto de interesse. Em lugares, nós vamos agrupar as alterações feitas a partir das imagens do programa e em camadas as informações próprias do Google Earth. Dentre as ferramentas, eu quero destacar aqui a possibilidade de alterar a visualização da Terra para o céu, Marte ou Lua. Perceba que conforme eu movimento o mouse, altera-se a latitude e a longitude. E além disso, nós contamos ainda com ferramentas de zoom e a bússola. Essas ferramentas elas servem para alterar a visualização da imagem. Caso a sua bússola ou a ferramenta de zoom não esteja aparecendo, você precisa habilitá-la. Para isso, é necessário ir no menu Visualizar, Mostrar navegação automaticamente. Agora nós vamos inserir o ponto de interesse. Nesse caso, meu ponto de interesse é o Terminal São Paulo, que fica localizado no centro de Sorocaba. O Google Earth vai aproximar essa localização e nós vamos iniciar então alguns exercícios. Perceba que a identificação da localização é feita por um ícone. Para conseguir trabalhar bem com essa imagem, é necessário desabilitar esse ícone. Então, nós vamos clicar 2 vezes, no histórico. E o ícone vai desaparecer. A partir de agora, então, nós vamos conhecer algumas possibilidades das informações próprias do Google Earth disponíveis em camadas. Para observar essas informações, é só habilitar as caixas. Nesse caso, nós habilitamos estradas e fotos. As estradas, então, trazem a informação sobre o arruamento e sobre as rodovias, e as fotos são algumas imagens incluídas pelos próprios usuários do programa. Neste caso aqui, é só clicar no ícone e nós temos uma foto da rodoviária de Sorocaba. Eu posso desabilitar as caixas de informação e eu sempre deixo habilitado a construção em 3D, porque ela facilita na visualização da imagem. Com a ferramenta, então, de bússola e orientação, nós podemos alterar a nossa perspectiva de visualização. Eu posso modificar a maneira como eu vejo essa imagem e depois alterá-la ali no menu, conforme foi mostrado no vídeo. Bom, com o botão direito eu vou clicar em meus lugares, adicionar pasta. A essa pasta eu darei o nome de Sorocaba. É importante criar pastas porque as pastas vão agrupar informações que eu incluí nas imagens. Nesse caso, eu posso incluir ainda links, fotos da web ou do computador. Com o botão direito eu clico em adicionar polígono dentro dessa pasta de Sorocaba e agora eu estou pronta para adicionar o primeiro polígono na minha imagem. Neste caso, eu vou denominá-lo de Terminal São Paulo. Ao colocar o cursor na imagem, eu posso desenhar o polígono. A cada clique que eu fizer no contorno do Terminal São Paulo, eu estarei desenhando parte do meu polígono. Caso eu tenha clicado errado, é só utilizar a tecla Delete ou Backspace. Ao concluir o polígono, se eu quiser alterar o seu formato ou adequar a forma
basta mover o cursor, ele vai aparecer na forma de uma mãozinha em cima dos pontos do polígono, e aí eu consigo adequar de acordo com a forma, nesse caso do terminal São Paulo. Posso alterar aí o estilo ou a cor, vou clicar em cor e selecionar o laranja para o terminal São Paulo. Mas percebam que eu não consigo visualizar parte da construção do terminal, então eu posso alterar a opacidade. Vejam, há uma linha branca no entorno desse polígono. Eu posso alterar para o laranja ou eu posso retirá-la. Nesse caso, eu vou alterar a opacidade para 0%. Pronto, o meu polígono está elaborado. Vou adicionar agora um novo polígono e vou denominá-lo de rodoviária. É só ir em propriedades com o botão direito acima deste polígono criado e assim que a caixa de edição do polígono for aberta, eu posso então movimentar o mouse em cima da minha imagem e começar o contorno. O procedimento feito, ele vai ser igual ao procedimento do terminal São Paulo, em que será possível alterar o formato desse polígono assim que ele estiver completo. Caso você erre, é só clicar em Delete ou Backspace. Essa ferramenta é muito interessante de ser usada para delimitação de áreas, bairros, além de construções, como nós estamos fazendo aqui. Nesse caso, eu também vou alterar a cor da área e da linha. E clicar em OK. Temos aí dois polígonos desenhados na nossa imagem. Um que identifica o terminal São Paulo e outro que identifica a rodoviária. Com o botão direito eu vou em adicionar agora um marcador, que é uma ferramenta utilizada para adicionar pontos. Então aqui eu vou nomeá-lo como ponto 1. Perceba que eu já tenho algumas informações ali, como latitude e longitude, e a zona UTM desse ponto. Clicando no ícone, é necessário alterá-lo e, inclusive, incluir ícones personalizados do seu próprio computador ou ainda acionar a opção nenhum item. Neste caso, eu estou diminuindo a escala ali do meu ícone e clicando em OK. Vou alterar a cor, porque como ele está em evidência, ele está aparecendo vermelho, mas depois que eu concluir, ele seria branco. E posso alterar também a cor do rótulo. Nesse caso, vou fazer apenas um teste para que vocês conheçam a ferramenta, porque ela atrapalharia a visualização. Se eu der um espaço ali no nome, o ícone e o rótulo eles ficarão um pouco mais distantes. Vou incluir agora um novo ponto e percebam que quando a janela de edição do ponto for aberta, o ponto ele vai estar localizado aleatoriamente na imagem. Para isso, para colocá-lo no local correto, basta apenas movimentá-lo com o mouse.
Aí está o meu ponto 2, agora é só clicar em OK, e os polígonos e os pontos estão finalizados na minha imagem. Agora nós vamos inserir um caminho, que é uma linha. A esse caminho eu darei o nome de trajeto. Com o botão direito em propriedades, eu vou iniciar agora a elaboração da minha linha. Assim como o polígono, a linha ela vai ser uma sucessão de pontos. Então, eu começo a desenhar na imagem o trajeto deste meu caminho. Uma vez que eu concluí o trajeto, eu posso adicionar uma cor. Neste caso, eu vou inserir um tom de vermelho. E eu posso ainda alterar a espessura da linha, porque percebam que a linha ela está extremamente fina e depois isso dificultará a visualização da minha imagem e a identificação, portanto, do trajeto. Então, eu vou em largura e vou aumentar a espessura da linha em 2, ok? E agora nós podemos utilizar uma próxima ferramenta que é muito útil, que é a reprodução do passeio. Então, o trajeto está selecionado, eu clico em reprodução do passeio e o Google Earth vai abrir uma caixa de gravação e vai gravar o trajeto que foi desenhado na imagem. Para salvar esse trajeto que foi gerado automaticamente pelo Google Earth, é só clicar no disquete em salvar. Eu vou dar um novo nome para esse passeio, que vai se chamar passeio pelo trajeto, e clicar em OK. Bom, ele já aparece ali. Quando eu quiser reproduzi-lo, é só selecionar novamente o passeio pelo trajeto, que foi o que nós acabamos de salvar, e clicar na câmera. E aí o programa vai reproduzir novamente o vídeo que acabou de ser salvo. Agora eu vou em visualizar e redefinir, então em inclinar, para poder aplicar uma nova ferramenta a partir do trajeto, mostrar perfil de elevação. Veja que, conforme eu movimento a seta do mouse pelo gráfico, eu consigo compreender melhor qual é o perfil de elevação daquele ponto do meu trajeto. A visualização, então, dessa ferramenta ela pode ser feita a qualquer momento com o botão direito em mostrar perfil de elevação, para qualquer tipo de trajeto. Uma outra ferramenta que pode ser útil é a mostrar luz, em que vai aparecer uma régua, e essa régua ela pode ser alterada de acordo com os horários de um determinado dia, o dia em que a imagem foi tirada. Todo o trabalho que foi feito até aqui eu desejo salvar, então eu clico com o botão direito na pasta e salvar meus lugares. Aparecerá então uma opção de como eu desejo salvar no meu computador
e eu posso localizar então a pasta e nomear o arquivo. Lembrando que todos os arquivos utilizados no Google Earth, ele tem uma extensão KMZ ou KML. Você pode baixar arquivos dessa extensão e abri-los no Google Earth, ou você pode criar polígonos, linhas e pontos e salvá-los como KML ou KMZ, para abrir posteriormente. Temos ainda a ferramenta da régua, então clicamos em mostrar régua, e aí é possível traçar uma linha e obter informações dessa linha. Por exemplo, eu quero saber a distância entre o ponto 2 e o ponto 1. São, portanto, 550 metros. Eu posso salvar. Nesse caso, eu não alterei o nome, perceba que foi salvo em lugares temporários. Se eu desejar abrir em outro momento, eu preciso mover de lugares temporários para meus lugares, nesse caso na pasta Sorocaba. Se eu não fizer isso, a próxima vez que eu abrir o programa, a linha vai desaparecer. Vamos fazer então uma comparação entre a medida da linha reta, que é 550 metros, e vamos em propriedades no trajeto, que a medida é 836 metros. Agora eu irei excluir a medida da linha, que é só clicar com o botão direito e excluir, assim como qualquer outra inclusão de informações, seja polígono, linha ou ponto. Cliquei ali na opção imprimir, e aqui eu consigo ver um layout de como essa imagem será impressa. Eu tenho a opção de incluir um título, uma descrição para o mapa, legenda, escala e inclusive o logo do Google, que nos servirá como fonte da imagem. Assim como eu cliquei em cima do título para incluir, eu posso clicar em cima também dos demais elementos. No direcionamento, eu tenho a possibilidade de aumentar e diminuir as caixas dos elementos. Vou clicar na legenda e consigo selecionar o que vai ou não aparecer na legenda. Clicando em qualquer um dos elementos, também é possível movê-lo e assim alterar o layout sugerido pelo próprio programa. Mesmo no layout para impressão, eu consigo modificar a imagem, alterar o zoom e arrastá-la para melhor visualização. A mesma coisa, eu consigo alterar o estilo com mapa básico de cores, por exemplo, ou para um mapa em tons de cinza. Essa ferramenta é muito importante porque nem sempre é possível fazer uma impressão colorida dessas imagens. Alterando no programa, não se perde qualidade. É possível também alterar a configuração da página, por exemplo, para A3, sem que haja necessidade posterior de aumentar ou diminuir essa imagem em qualquer tipo de documento, o que alteraria a sua escala. Nesse caso, aí eu selecionei retrato. Veja o que acontece. Automaticamente, o layout muda de posição. E aí eu altero o zoom e consigo adequá-lo. Neste caso, eu prefiro retornar à paisagem. Perceba que quando eu altero o zoom, a escala altera também. É possível modificar a qualidade da impressão e há a possibilidade de imprimir escolhendo a impressora ou de salvar em PDF. Assim como qualquer documento, você terá a opção de escolher o local e um nome do arquivo e salvá-lo em uma pasta no computador. E se você não quiser imprimir ou salvar em PDF, você pode selecionar a opção imagem. Da mesma forma, vai aparecer o layout.
E aí, tanto na opção do PDF impressão como na opção imagem, você pode habilitar as camadas. Nesse caso, eu habilitei estradas e lugares. Pode modificar a resolução. E pode selecionar ali os elementos que você quer que apareça na sua imagem. Vamos então salvar, da mesma forma como fizemos com o PDF. Pronto, a imagem está salva. Para trabalhar com a próxima ferramenta, eu vou desabilitar os meus lugares e as camadas. Vou desabilitar ainda as opções do mapa, né? Então, título, legenda, vou deixar apenas a escala e a bússola. Vamos trabalhar agora com as imagens históricas, é só clicar no ícone parecido com um relógio e você perceberá que vai aparecer uma régua. Conforme você mexe na régua, altera, portanto, a data em que a imagem foi adquirida. Veja que no caso da localização que nós selecionamos, existe a possibilidade de obter imagens de 2008 a 2019, mas isso pode alterar de acordo com a localização do seu interesse. Aqui é possível comparar, por exemplo, as dinâmicas em diferentes tempos. Bom, agora eu vou em meus lugares, clico com o botão direito, adiciono uma pasta. A essa pasta eu darei o nome de imagens. Nosso objetivo agora é fazer uma espécie de passeio entre as imagens de tempos diferentes. Então, eu deixo aqui habilitado, né, o reloginho, vou com o botão direito, adiciono o marcador, só que agora sem título e sem nome, porque eu só quero guardar essa imagem dentro da pasta imagem. Com o botão direito eu seleciono visualização instantânea, que vai permitir, portanto, essa gravação. Vou na régua e modifico a data, porque afinal eu já salvei uma imagem de 2020. Então agora eu vou para 2017. Clico com o botão direito em imagem, adicionar, marcador, novamente sem título e sem ícone, ok. Com o botão direito, vou em visualização instantânea. E eu posso repetir esse processo com quantas imagens eu quiser, de diferentes anos. O que vai variar é o meu objetivo em relação ao tempo que eu gostaria de demonstrar com essa gravação. Nesse caso, a última imagem aqui selecionada neste exercício será 2014. Em imagens e vou em reproduzir. Perceba que o próprio Google Earth está criando um vídeo com a transição entre as imagens que eu incluí na pasta imagens. Esse vídeo ele mostra primeiramente as imagens na ordem crescente e depois decrescente. Aqui eu deixei habilitado o polígono, o ponto e o caminho, mas essas opções poderiam estar desabilitadas. Para salvar eu vou no disquete, não vou incluir um nome para esse passeio, ok. Se eu quiser revê-lo, basta deixá-lo selecionado e clicar novamente na câmera, que o programa vai reproduzir o vídeo que acabou de ser criado. Caso eu queira salvar essa pasta imagens, é só ir com o botão direito em cima da pasta e salvar como, da mesma forma como foi feita na pasta Sorocaba.
Agora eu vou desabilitar os lugares e voltei para uma imagem de 2020. Eu vou abrir agora um documento. Eu comentei com vocês que todos os arquivos para serem utilizados no Google Earth deve ter a extensão KML. Nesse caso eu poderia abrir Sorocaba, mas abrirei municípios, que foi um arquivo baixado por mim na internet. Modifiquei o zoom e eu consigo visualizar todos os municípios de São Paulo. Habilitei ali novamente os lugares. E agora com a ferramenta de zoom eu consigo visualizar as informações colocadas na imagem e também o limite de município e agora as estradas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco das ferramentas do Google Earth e a pensar como essas ferramentas podem ser utilizadas no ensino de geografia.